Olá, você que é empreendedor, você que deseja empreender, você que é um empresário, um profissional liberal, preste muita atenção nessa proposta que eu vou fazer para você hoje, que eu tenho certeza que vai atender algumas necessidades, algumas dores que você passa no seu negócio. Eu estou falando aqui, eu sou o Osmar Misael Dias, eu sou o idealizador de um projeto chamado Imersão, que é um projeto que visa promover e ensinar e instruir pessoas, profissionais liberais, empresários, empreendedores, aqueles que desejam empreender na gestão de negócios e pessoas, gestão financeira, gestão do seu corpo, da sua saúde e marketing digital. São 4 pilares que a gente atua neste projeto chamado Imersão para ajudar profissionais liberais, autônomos, empreendedores e aqueles que estão sonhando em empreender, de como você pode desenvolver isso com sabedoria, com destreza, com firmeza e com toda a segurança. Portanto, estou aqui para fazer esse convite para você especial no dia 29 de junho, o último sábado deste mês, a partir das 8 horas da manhã, no auditório aqui na rua Moreira e Costa, 333, no bairro Ipiranga, com entrada franca, com entrada gratuita. E eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para a sua vida e para o seu negócio. Eu aguardo você 29 de junho, coloque na sua agenda aí, 8 horas da manhã, Moreira e Costa, 333. Muito bom dia, seja bem-vindo, vai chegando aí no podcast. Hoje mudamos, não é mais às quintas, surpresa, um encontro agradabilíssimo que você vai participar aqui. Você não pode ficar sozinho nele, você imediatamente já sabe o que fazer aí. Pegue esse link, você que está no YouTube, compartilhe no seu grupo de WhatsApp, seus amigos. Você que está aqui no Instagram também, pegue aí o seu aviãozinho e faz esse aviãozinho gastar gasolina aí para abençoar outras pessoas. Vai ser um podcast diferente, você já está vendo aí na tela, eu estou acompanhando aqui, monitorando você também, né? Estou aqui com 2 telas na minha frente aqui hoje. Eu estou com convidados super especiais aqui, amigos, homens de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo, que vão trazer um tema aqui muito importante para você. Nós vamos fazer hoje o lançamento oficial nos nossos canais, nas nossas redes sociais aqui, de um programa. Ele era um evento, mas por causa da dimensão que ele está tomando, e a gente percebido a necessidade da nossa nação, da nossa cidade, ele está se tornando um programa chamado Imersão. E já já eu vou falar com você o que isso significa e depois vou ter a participação dos meus 4 amigos aqui, que são os preletores deste programa, que eu tenho estado no meu coração de servir. Nossa comunidade tem muitos recursos, muitas pessoas capacitadas e a gente está constrangido em segurar isso aqui para nós. Então, o nosso papel aqui hoje é entesourar para você, abençoar você. Então, você que é empresário, você que é um empreendedor, você que é um autônomo, você que deseja empreender e você que quer saber o que é isso, fique nesta live, fique nesse podcast que vai ser de muita riqueza para você. Vai ser uma degustação, né? Jogar um salzinho para você aí, para o nosso Imersão que vai acontecer aqui no dia 29 de junho, o último sábado deste mês, uma imersão de 8 horas aqui em temas muito importantes para todos nós. Eu tenho certeza que vai agradar muito o teu coração, vai responder coisas que você está aí lutando. E o melhor, este que vai ser um evento, parte de um programa, como será o primeiro, vai ser ainda gratuito, porque nós queremos abençoar você. São vagas limitadas, eu vou falar disso mais para frente, mas ele é gratuito, porque é um desafio da nossa comunidade, seja Zona Sul, servir a Zona Sul de São Paulo e São Paulo, para aqueles que tiverem sede, podem chegar que vocês serão abençoados aqui. O que é o Imersão? Então vamos abrir aqui falando um pouquinho dele. O que é o imersão? A palavra imersão ela é uma palavra bem sugestiva, que fala de um mergulho. É imergir, né? É você mergulhar, é você aprofundar no tema, é você mergulhar totalmente numa experiência. E quando se fala imersão, você deve ter ouvido essa palavra já,
quando as pessoas, por exemplo, vão mudar para um outro país, vão para uma outra cidade, uma outra nação, elas falam de uma imersão cultural. Pô, eu vou lá, o importante é você fazer uma imersão cultural. Quer dizer, é um mergulho na cultura. Então, no nosso caso aqui, imersão, nós vamos falar em 4 temas neste evento, 4 temas importantes, que nós vamos mergulhar você nessas 8 horas que teremos aqui no dia 29, das 8 da manhã até as 5 da tarde, nesta imersão que vai tratar sobre gestão, vai tratar sobre finanças, vai tratar sobre saúde e vai tratar sobre marketing. Então, serão 4 plenárias aqui e nós vamos falar um pouquinho delas aqui hoje para deixar no seu coração o desafio que será esse dia. Vou começar aqui com o meu amigo Rafael Monsores, que está aqui à minha esquerda. Rafael Monsores, que é um amigão nosso aqui, precioso, um homem capacitado, com muita experiência, e eu queria que você falasse, Rafa, um pouquinho mais, você que está sonhando comigo, junto com os demais também, deste projeto e do tema que você vai estar falando aqui no dia 29 de junho. Seja bem-vindo. Bom dia. Falar um pouquinho desse projeto e qual é a diferença que a gente pensou para implementar nesse projeto. A gente tem ouvido falar muito sobre esses temas aí na internet, falado sobre esses temas em vários canais, né? E a gente decidiu aqui fazer algo um tanto diferente, né? A gente decidiu fazer algo sem um intuito a mais, né? Sem direcionar intuitos e também pegando pessoas que já construíram ou estão construindo. Então, de fato, a gente quer muito mais compartilhar aquilo que a gente viveu, que a gente já passou, os desafios que a gente conseguiu vencer, compartilhar esses pontos com as pessoas que estarão aqui no Imersão. Então, é muito mais prática, é muito mais como eu fiz, o que eu já passei, do que algo teórico ou direcionado a um intuito nosso. Sim. Não existe um intuito nosso por trás do processo. Aqui, de fato, é a gente compartilhar com as pessoas aquilo que o Senhor nos deu. Né? Aquilo que o Senhor nos deu, então, por conta que não é meu, né? Aquilo que aconteceu comigo, que foi proporcionado pelo Senhor, a gente vai compartilhar com as pessoas. Então, não existe algo por trás, é algo muito genuíno. Muito bom. O imersão é algo muito genuíno, sem segundas intenções. Nós vamos trocar essa cadeira sua, Rafael, que tem um barulhinho aí. Ela está falando junto com você. Boa. Rafael, fala um pouquinho da sua formação, da sua experiência aí em 3 minutinhos para nós, para que as pessoas possam saber o que Deus tem colocado dentro de você, os talentos e dons que você vai compartilhar nesse dia. A minha formação ela é multidisciplinar. Eu tenho algumas graduações e as graduações se dividem aí na área de educação e na área jurídica e de negócios. Então, eu sou bacharel em Direito e eu vou falar só a outra área que mira para o negócio, tá? Eu sou bacharel em Direito e sou mestre em Administração de Empresas. E não que isso nos qualifique para atuação. De fato, não há essa qualificação, não é um pré-requisito, né? Mas, principalmente, o mestrado em administração de empresas, ele me abriu muito a visão para a base do negócio, né? Assim, para os detalhes do negócio. Então, mas não é um pré-requisito, de novo, quero falar isso. E aí, a partir dessa formação, a minha experiência enquanto empreendedor, eu era CLT, né? CLT de uma grande empresa no segmento que atua, era executivo dessa empresa e, um certo momento, acho que eu já trazia isso, não tenho certeza que eu trazia essa veia empreendedora da genética, né? Minha avó, por conta da minha avó tem uma história muito legal de construção e superação a partir do empreendedorismo.
mas sem técnica nenhuma, sem zero metodologia. Na zero. intuição total. Na intuição total. E eu estou falando de alguém carente de instrução, uma pessoa analfabeta, que montou aí uma rede de restaurantes no Rio de Janeiro, vinda do Nordeste, de carona, então toda uma história sem metodologia nenhuma, zero metodologia. Mas essa veia empreendedora, ela estava comigo, né? E aí, quando eu tinha 28 anos de idade, na verdade eu empreendo desde pequeno, né? Quando a galera ficava antigamente falava segunda época, né? de recuperação, Sim. e eu queria que a galera fosse pro play para jogar bola, e não sei o que, estavam de recuperação, então eu cobrava, eu e mais um amigo, a gente cobrava aulas de recuperação. Primeiro eu montei uma rede educacional. Paralela. Depois eu também fazia promoções de roupas que eu tinha antiga, minha mãe queria dar, e eu pegava e vendia, fazia bazar, né? Mas aos 29 anos, de fato, eu comecei essa minha carreira empreendedora, né? Empreendi, e aí existem diversos meios de você empreender, né? Mas eu peguei um dinheiro que eu tinha guardado e investi em um negócio. Esse negócio se tornou um negócio bem grande, né? Hoje ele é share of mind no segmento que atua. E depois disso, eu embarquei num projeto maior. E aí me desliguei, deixei de ser seletista, né? Porque assim, a principal característica do empreendedor é a coragem, de verdade. E aqui eu tenho a galera que sabe disso, né? Estou de frente para esse moço aqui. É a coragem. E eu me desprendi da instituição. Então, de novo, eu tinha 29 anos, eu era executivo de uma empresa com toda a estrutura e precisei tomar esse passo, né? Sim. E aí comecei a empreender. O projeto era bem grande e era um PowerPoint só. Sim. PowerPoint. Rafael, depois você conta mais disso, que essa história é maravilhosa. E eu queria depois que você também adiantasse um pouquinho mais esse assunto e falasse também do tema que você vai desenvolver, que você foi desafiado. Saulo Ferreira, queria que você dar as boas-vindas a você, dizer que é uma alegria. Saulo, que é prata desta casa, né? Nosso menino prodígio, né, galera? Saulo é demais, ele é uma bênção. Prata da casa. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação, Saulo, e do desafio que está no seu coração de servir essas pessoas que... Eu sou assim, quando eu descubro algo, eu fico maluco para compartilhar aquilo, porque eu me sinto... Eu falo, se eu morrer com isso, eu estou lascado, né? É aquela história de enterrar talento que as escrituras mostram, não podemos fazer isso. E eu sei que Deus deu a você algumas capacidades, alguns talentos. Eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência aí e falasse um pouquinho, um pouquinho só daquilo que você está fazendo hoje. E depois voltamos na segunda rodada, cada um falando do tema que vai desenvolver. Vamos lá, então. Bom dia a todos. Muito bom estar aqui. Prazer. E falando da jornada empreendedora, contando um pouco da minha história, eu me lembrei agora que você falou quando começou, e eu acho que o meu primeiro empreendimento foi no segmento de alimentação. Isso você não sabia. Só Meu era pai, garçom. Garçom, boa, garoto. meu pai e minha mãe, né? Eu nasci num lar, basicamente, enfim, a minha formação começa aí. Meu pai sempre teve empresa, sempre foi empreendedor. E aí nessa jornada eu vi ele passando por altos e baixos e ao longo aqui da discussão a gente vai usá-lo como exemplo porque eu acho que é positivo, especialmente pelo tema aqui que eu vou tratar. Mas meu pai tinha uma empresa e minha mãe tinha outra empresa. Minha mãe tinha salão de beleza, chegou a ter 2 salões de beleza, tudo. E aí eu mais ou menos com uns 13 anos, o que eu fazia, né? Eu pedia para minha avó, né? Especialmente nos finais de semana, pedia para minha avó cozinhar, né? Então, vó, putz, cozinha esse cardápio aqui e tal, frango, não sei o que e tal. Fiz o cardápio e eu ia vender lá na empresa da minha mãe. Então eu vendia
empresa da minha mãe, vendia na empresa do meu pai e tinha a minha parte da minha receita ali, da minha mesada. Boa. Enfim, empreendendo ali na empresa dos meus pais. Mas então acho que a minha formação, né, para esse tino, porque o empreendedor ele tem muito disso, né? Ele precisa ter visão, ele precisa construir, ele precisa saber vender, né? Então você tem uma série de, enfim, características aqui para serem desenvolvidas. Então, dali para frente, né, meu pai sempre me despertou com essa ideia de construir algo, fazer algo para perdurar, fazer algo que de fato pudesse, enfim, crescer e se tornar relevante, impactar pessoas, famílias e assim por diante. E aí nesse processo eu cheguei a empreender de novo, aí de fato formalmente aos 17 anos, que também acho que é um super case aqui para o meu tema, com vários erros cometidos aqui que acho que podem de alguma forma ajudar aí, né, outros que possam estar vivendo. E, enfim, toquei essa empresa, me emancipei, toquei essa empresa, mudei de cidade, fiquei 2 anos e meio, quase 3 anos tocando essa empresa. Depois eu vendi essa empresa, perdi 80% daquilo que eu tinha colocado, mas acho que foi uma super experiência. Na época meu pai até falou, pô, esse foi o melhor estágio que você podia ter feito. Em né? Cristo a gente não perde, a gente ganha experiência. Ou a gente cresce ou a gente ganha experiência. E foi isso, né? Porque foi realmente um estágio. Depois eu me formei, de fato, né? Na faculdade. Eu tinha trancado a faculdade durante um período para empreender. Me formei em Relações Internacionais. E aí eu, enfim, tenho uma passagem por uma consultoria financeira e depois migrei aí para o meu ramo de atividade hoje, que é o quê, né? Eu sou headhunter. Então, atuei como executivo numa empresa, também emergi numa empresa, fui o gerente mais novo daquela empresa, enfim, algumas promoções, várias perspectivas e deixei aquela empresa depois de 10 anos para me juntar aí enfim, hoje eu sou sócio de uma consultoria de Executive Search, também nessa indústria, uma empresa brasileira com outros sócios com uma grande reputação nessa indústria e, enfim, sigo aí na jornada, né, empreendendo. Então acho que é um pouco disso. Falando do tema, né, nós vamos falar sobre gestão financeira. Então eu acho que daquilo que eu faço hoje, eu passo por várias histórias de segmentos, de empresas e a agenda financeira, seja, enfim, para o pequeno empreendedor, seja para o grande, os desafios são os mesmos. Sim. São os mesmos. Assim, os problemas são os mesmos. Eu estava vendo alguns dados, e a gente vai falar mais, né, sobre mortalidade de empresas, né? E aí estava pegando alguns dados, enfim, Rafa super atualizado sobre isso, alguns dados do Sebrae, Endeavor, tudo mais, e aí falava, né, que o microempreendedor, pelo menos, enfim, 30%, quase 30% deles, né, microempresários quebram no primeiro ano ou em até 3 anos. Então, quer dizer, Poxa, você tem uma porção importante. Eu vi um da Endeavor que eu acreditei menos. Qual assim, a porcentagem? 30%. Puxa, 30% das empresas quebram em até 3 anos. Misericórdia. O dado da Endeavor é muito pior. Então, pior. eu fiquei, assim, é muito pior. Assim, E depois é nós muito vamos mais da falar, metade, né? nós É vamos, mais da nós vamos metade. falar também, segundo a perspectiva de vocês, a que se deve Exato. esse fato, né? O que acontece e como a imersão vai propor para nós arrancarmos mudar esse índice aí. Exato. Então, esse é um pouco do nosso objetivo, esse é um pouco do tema, né, que eu vou tratar, mas é um tema para todos os empresários, independente do nível. E aí, falando um pouco da minha formação, eu vivenciei isso em casa, né? Sim. E ali meu pai, porque o empreendedor, e a gente vai também falar mais disso, o empreendedor muitas vezes ele emerge como empreendedor com uma experiência, uma formação técnica. Então muitas vezes ele é técnico, né, no seu produto, no seu serviço, e ele quer empreender porque ele faz muito bem aquilo tecnicamente, ou porque ele vende muito, né, ele é um bom vendedor, e ele monta um negócio. Só que quando ele monta esse negócio, enfim, você tem várias outras O chapéu dele tem que mudar, né? Ele tem vários outros pratinhos, disciplinas, agendas que ele precisa equilibrar. E aí, nesse processo, muitos desses pratinhos são atividades que normalmente ele não gosta de fazer. São atividades mais chatas.
de fazer. Então, isso aqui E aí que gera... que tá o ouro. E aí o ouro que tá o... aí. Exato. Mas vamos lá. Muito bom. E ali à minha direita, Dr. Felipe Engo, o nosso médico aqui que cuida de todos nós. Vocês podem ver que está todo mundo aqui no shape, né? Saudável. Saudável, que nós somos cuidados pelo nosso nutrólogo aí. E ainda não cheguei lá ainda para falar de medicina esportiva, que ele é o médico do esporte. Eu estou chegando lá. Já estou com o profissional contratado já para começar imediatamente, retomar. Doutor Felipe Engo, fala um pouquinho da sua experiência aí, da sua atividade, da sua carreira. E empreendedor E também. empreendedor também, empreendedor no sangue, Exato. com vários projetos aí. Multi. Não, porque a gente pode pensar, não, o Felipe Felipe é é médico. Não, ele é médico. Também. Ele é um empreendedor, que é um excelente médico. O sangue corre, ferve aí dentro por Eu sempre quis esse título aí, viu? empreendedorismo. Então, apresente-se aí, Felipe, para a turma que está nos vendo aí, vai nos ver depois, por favor. Bom dia a todos vocês. Bom, eu sou médico. Eu já tenho uma formação aí de 10 anos, estou no mercado há 10 anos atuando. Comecei como todo e bom médico raiz, atendendo no Sistema Único de Saúde, que na minha opinião é o melhor plano de saúde do planeta Terra. Acreditem nisso, é o melhor plano de saúde do planeta Terra. Ele só não funciona muito bem, mas na teoria ele é muito bom. E me especializei na área de medicina esportiva e nutrologia, e atualmente atendo com foco em emagrecimento e bem-estar na cidade de São Paulo. Portanto, sou um empreendedor também, como todo profissional liberal, e preciso desenvolver essas novas habilidades aí de tática, estratégia, e não só ficar no técnico, né, que é o mal da função técnica, né? A pessoa fica com a visão dela limitada. Sim. E estou tentando, estou no processo de crescimento e empreendendo também em algumas iniciativas relacionadas à tecnologia e saúde. Felipe, quando você fala medicina do esporte, alguma pessoa pode pensar assim, mas eu não sou atleta, então não é o meu caso. Abre um pouquinho mais o que essa formação sua pode atender, porque a maioria da nossa população não é um atleta, né? Então, fale um pouquinho mais como é que você poderia atender e o que o teu tema, não fale do tema ainda, segura, o que o teu tema vai trazer de benefício para todos que aqui estiverem. Na verdade, a medicina do esporte ela só é uma embalagem técnica bonita. A medicina que é colocada em prática é chamada de medicina integrativa e holística, que ela observa o ser humano como um todo, né? Não só como um foco específico em um órgão ou um sistema. Por exemplo, o cardiologista ele observa somente o coração do paciente, ele é especialista no coração. A medicina integrativa, ela observa o paciente, o ser vivo, né, como um todo mesmo, como um ambiente completo. E a medicina esportiva, na verdade, é só uma especialidade integrada à medicina integrativa, porque a medicina integrativa no Brasil ela não é reconhecida como especialidade médica. Já a medicina esportiva e a nutrologia são reconhecidas como especialidades médicas. Então a gente se apoia nelas para isso. Entendi. Mas o público-alvo somos nós, pobres mortais. Eu costumo dizer que o atleta profissional ele é um ser extraterrestre, né? E esse não é o que procura o médico do esporte. Geralmente ele já tem um atendimento no clube, ele já tem um patrocinador, enfim. Mas o meu foco mesmo são as pessoas normais. Que bom, que bom. Felipe vai estar conosco, vai estar palestrando também num dos painéis aqui sobre saúde, porque se a gente não cuidar de nós mesmos, porque antes de haver um CNPJ tem um CPF, né? Antes de ter uma pessoa jurídica tem uma pessoa, carne e osso, né? Então, muitas vezes as empresas, uma das causas desse dado aí que eu percebo no mercado é que se um empreendedor, por exemplo, adoecer emocionalmente, lascou. A empresa dele vai embicar para baixo e não tem como, né? Então, você precisa estar bem para que o seu trabalho e o seu negócio esteja bem também. Então, agora aqui à minha direita, minha destra,
Vitor Felipe Dias, meu parceiro de caminhada, de jornada, que hoje tornou-se um profissional de marketing. Eu queria que você falasse um pouquinho, filho, da Já sua... não estou mais, agora sou empreendedor. também. Boa, garoto. Queria que você falasse um pouquinho da sua formação aí, da sua experiência, para que nós possamos caminhar aqui na conversa. Legal. Vou ser breve aqui. Eu sempre empreendi como profissional de marketing. Então, e descobri isso ao longo do caminho, assim. Então, tudo que vinha na minha mão eu tentava gerir como se fosse a minha caixa, assim. Né? Sim. E isso sempre me ajudou quando eu era estagiário, analista, coordenador, gerente, diretor. Então, isso me ajudou ao longo do tempo. E eu diferente do empreendedor brasileiro, eu não sei se é diferente, mas no meu caso, talvez alguns vão se reconhecer. Eu não queria empreender, porque eu via qual era o BO de empreender do meu lado. Então, eu trabalhei muito próximo dos fundadores das empresas que eu trabalhei, né? E eu acompanhava muita reunião de diretoria, de conselho. Eu falava, cara, nunca na minha vida eu quero estar na cadeira desse cara aí. E eu ficava falando isso na minha cabeça. Só que a minha história foi me levando para lá, assim. Então eu fui totalmente puxado para ser um empreendedor. Não foi uma decisão muito planejada. Uhum. Né? Então eu nunca quis empreender. Só que aí, quando eu estava no ápice da minha carreira como diretor de marketing, o mercado de startup, enfim, estava com menos dinheiro na rua, né? Então tiveram vários layoffs, vários desligamentos ali em massa, e eu acabei saindo e perdendo essa cadeira. E aí eu podia voltar para o mercado ou poderia empreender. Só que eu gosto do desconhecido e do desafio. Então, aí eu fiz igual o Rafa começou a empresa no PPT, eu comecei no PPT mostrando PowerPoint, mostrando para os meus colegas. E aí apresentando, eu fechei meus 2 clientes, mas eu não sabia nem o preço que eu ia vender, nem o que eu ia fazer, nem nada parecido. Então, eu estava desempregado e no outro dia eu estava empresário, na mesma semana, assim, ó. E aí 2 anos se passaram. Então, 2 anos já. 2 anos se passaram, então aí a DGEM tem 2 anos, a gente atendeu 20 clientes de negócios mais complexos que você imaginar da sua cabeça, assim. E aí estamos aí. Então eu tô nessa fase que eu era o técnico, eu era o CLT, virei o técnico empreendendo e agora estou nessa fase de estruturar as coisas para poder olhar mais para o negócio. Mas amo acompanhar de perto a operação porque é minha vocação. Então eu gosto de saber de tudo. Assim. É isso. Eu lembrei de uma frase agora que você falou um dia. Perguntei pro Vitor, como é que foi esse ano aí? O primeiro ano da DGEM. Falou, foi um verdadeiro cavalo de pau. A necessidade faz o sapo pular, né? Pois é. Então, às vezes, a gente é lançado. Mas sabe o que acontece? Que eu percebo, né, nessas experiências, que às vezes você não quer, mas está dentro de você. Sim. Tem muita coisa que eu percebo que eu não me imaginava fazendo, mas estava dentro de mim. Aí surge a necessidade, Exato. surge a dor, surge a oportunidade e você starta aquilo que estava lá dentro e você não sabia. É assim como o dom, né? Sim. O dom espiritual ou os dons naturais que Deus colocou em nós, que a gente faz esse exercício de dom, a gente percebe que muitos de nós não sabem o dom que tem. Sim. Precisa de alguém dizer, não, você tem Tem essa graça aí. Meus amigos, são 8 horas e 33 minutos. Parece programa ao vivo de rádio, né? Eu gosto muito de rádio. Uma hora eu vamos fazer uma rádio, né, Paulinho? Já tem, né? 8 horas e Só 33. tirar o vídeo. Então agora, ó, professor de marketing aí. Então agora, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou cronometrar o tempo aqui para a gente dar o mesmo tempo para todos. 7 minutos para cada um. Agora, fazer uma rodada aqui, falando do tema que você dá um spoiler do tema que você, Rafael e Saulo, Felipe e Vitor vão falar no Imersão, para que as pessoas que estão nos assistindo, os cortes que vão haver aí, para que as pessoas possam perceber da riqueza que acontecerá. Que vocês já fizeram a apresentação de vocês, agora é focado no tema. Você falasse o tema, Rafael, e o que é que você vai abordar sobre ele. Por que começa por mim? Porque... Coloca aí os 7 minutos aí. Ó, o Vitor já pôs o cronômetro ali, ó. Vai lá.
Então, a gente fez uma analogia aí com a máquina, né? Que eu falo sempre que você é uma Ferrari, mas talvez esteja funcionando como uma variante 66. Então, a gente fez toda uma analogia com uma máquina, né? Para potencializar você chegar a quem realmente você é. Então, o meu tema é sobre gestão, e uma gestão amplo, né? mais do que uma gestão de pessoas, ou uma gestão específica, de uma área específica, é uma gestão do negócio, de fato. A gente colocou o título da minha parte, colocando a máquina para funcionar em alta performance. Então, a gente vai ver muitos detalhes que são basilares aqui para o empreendedor, né? Até para o cara que já empreende e passou batido por isso. Porque talvez era um técnico, né, que por necessidade ou oportunidade, existem duas possibilidades de você empreender. Ou por necessidade ou por oportunidade, né? Eu prefiro que seja por oportunidade. E talvez essa seja uma chance que nós estamos dando a você de empreender por oportunidade. É muito mais simples, menos doloroso por oportunidade. E só para vocês terem uma noção, que eu falei aqui que eu tinha uma veia empreendedora, mas eu nasci e fui criado num lar de funcionários públicos federais. Então, assim... Contramão. Tem que estudar aqui e vai fazer faculdade pública e vai prestar concurso. Nossa. Ponto. É isso e acabou. Porque precisa ter estabilidade. Eu fui 2 vezes funcionário público. Isso é verdade. 2 vezes funcionário público. Mas não dava. Imagina você Não como dava. funcionário público. Imagina pra O mim. terror que era naquele ambiente. Imagina. Então, assim, você tem a oportunidade nessa cidade. É melhor que você empreenda por oportunidade. É menos doloroso. E aí, você empreendendo, a gente precisa entender em que bloco você se encaixa. O Vitor falou muito bem. Cara, ele era um técnico que empreendeu. O Vitor empreendeu pelos dois, pela oportunidade e pela necessidade. Ele juntou os dois, né? Mas ele era um técnico, mas só que eu não tenho só a caixa técnica dentro da empresa. Então, às vezes, é um técnico, muito técnico, que empreende, talvez por necessidade, ou até por oportunidade, mas a sua empresa fica técnica. Dificilmente, e de verdade, a gente precisa falar a realidade aqui, dificilmente a sua empresa vai sair das estatísticas da Endeavor e do Sebrae. Ela vai morrer. Então, a gente vai falar um tanto quais são as caixas que existem numa empresa, né? Quais são os blocos que existem numa empresa. Mas eu não consigo desempenhar esse bloco. Assim, e a gente vai falar outra coisa. É impossível você tocar uma empresa de sucesso, um empreendimento de sucesso, sozinho. Impossível. Não tem como. Né? Então, principalmente essa é a característica do técnico. O técnico, ele quer fazer tudo sozinho. Né? Porque ele é o dono do negócio, ele sabe muito. Né? Então, ele não precisa muito de ninguém. Então, a gente vai alertar e mostrar quais são os blocos, quais são as engrenagens que existem nessa máquina. Né? Outra coisa que a gente vai falar é que, por vezes, você é até um empreendedor. Cara, colocou um CNPJ, contratou um contador, né? Montou uma empresa. Só que você não é um homem ou uma mulher de negócio. Né? E a gente vai te mostrar o que precisa... A diferença de uma coisa e outra. A diferença, o que precisa... Quais características precisam aflorar em você, ou você trazer alguém para ter alguém de negócio dentro da sua empresa. Porque, assim, no final, qualquer que seja o seu projeto, a sua empresa, no final, ela sobrevive e ela anda de vender. Não existe outra coisa que o empreendedorismo preconize. Ele preconiza venda. Não tem como a empresa sobreviver sem venda. Então, a gente vai mostrar quais são essas nuances, assim, ou para você aflorar essa característica que está dentro de você, porque todo mundo nasce vendedor, todo mundo. Né? Se você tem dúvida disso, você relembra da criança quando chora para negociar o mamar. Né? Ela chora para negociar alguma coisa. Então, todo mundo é vendedor. Então, aflorar isso que está em você ou trazer alguém que tem essa característica para compor esse time aí. Próximo ponto que a gente vai falar é qual o modelo eficiente e rentável que se aplica a todo o negócio. Como que é um layout, né? Tem uma terminologia na tecnologia que é...
esqueci o nome. Mas é um layout, qual o modelo da máquina que se aplica a todo o negócio e esse é o modelo rentável. Né? E por último, a gente vai quebrar um paradigma aqui, vai fazer você quebrar um paradigma dentro de você, talvez. Se você está fazendo da mesma maneira que sempre fez, você tem a empresa já há 20 anos e faz dessa mesma maneira, cara, você está tendo resultados iguais. Então, para resultados diferentes, eu preciso fazer diferente e quebrar paradigma. Né? E dói. Eu preciso renunciar a algumas coisas. Então, é por aí que a gente vai falar. Então, você me deu uma luz aí. Então, se a pessoa já está... O cara fala assim, mas eu já sei, eu não vou lá, eu já sei como faz, eu já sei. É para ele também, Rafael? É muito. Vem para você ver. Nós não sabemos. Né? Empreender é melhoria contínua. Né? O empreendedor ele precisa estar aberto, principalmente agora, que o conhecimento, mundo, né? as novidades, elas saem da parede. Eu preciso estar aberto a esse aprendizado contínuo. Sim. Se eu não estiver aberto a isso, eu vou morrer. Não tem como. Vai morrer. Tudo que não avança, retrocede. Exatamente. Você acabou, Rafael? Acabei, 7 minutos. Nossa, sobrou 43 segundos. Então eu vou falar duas coisas, 43 segundos. Calma aí, peraí. Vai. Não, Negociante. Uma coisa, o Felipe falou, foi humilde, né? Eu estou empreendendo um negócio de tecnologia. Assim, ele está empreendendo um negócio, vocês vão saber o que é essa sigla, né? Que é IOMT. Olha que bonito, né? A internet das coisas médicas. Não é? O cara é humilde, né? Nossa. Ele fala assim, estou empreendendo um negócio de tecnologia, né? Estou fazendo planilha de Excel. Repete, por favor. IOMT. O que você pode pesquisar aí, um negócio que está fervilhando aí. São bilhões de dólares no último ano gerado, que é a internet das coisas médicas. Tá recebendo investimento aí? Tá recebendo Estão investimento? abertos para investimento? Acho que ele tá. Em breve, tá na agulha aí, ó. Isso é sigiloso. É sigiloso. O que não é sigiloso, doutor Felipe, é o comentário do senhor chamado Moche Maurício Marques aqui no YouTube. Ele está dizendo, eu passei numa consulta com o doutor Felipe, foi a melhor consulta que já fiz. Quem não falou isso, né? Quem não falou isso? Essa é a Tudo pergunta. detalhado, explicou tudo e está resolvendo problemas importantes que eu tinha. Recomendo e dou fé. Além de um empreendedor, um excelente técnico. Excelente. Boa, garoto. técnico. Que Combinação legal. perfeita. Combinação perfeita. Muito bem. Saulo Ferreira, o nosso headhunter, o Vamos lá, buscador fala. de talentos. Falar um pouco do meu tema aqui. Então, enfim, meu tema foi batizado e eu acho que foi chave aqui, gostei do batismo. Nós vamos falar sobre operador e máquina. Boa. Naturezas e vidas distintas. Então, enfim, trazendo a alusão da máquina, pensando o negócio como máquina, enfim, existe uma confusão grande aqui quando a gente fala de gestão financeira, especialmente para o empresário, enfim, especialmente, vamos falar aqui, em qualquer região do mundo, mas vamos falar do empresário brasileiro conectado aqui com esses índices, inclusive, que a gente falou, de Sebrae, de Endeavor, enfim, que parte importante aqui, né, que gera essa mortalidade nas companhias é justamente essa confusão dos papéis, quanto operador, quanto máquina, né? Enfim, o que difere exatamente isso? E aí, enfim, o nosso tema, tentando desdobrar ele aqui um pouco, falando de finanças, o que faz uma empresa normalmente, enfim, passar por desafios, o que faz uma empresa quebrar, né? Então, a gente vai falar primeiro, enfim, tentando trazer alguns temas práticos aqui, né? Primeiro você precisa analisar com detalhe aqui, e a gente vai trazer alguns inputs, algumas reflexões sobre o seu modelo de negócio, de fato. Sim. Porque talvez você tenha desafios aqui para pensar se esse modelo ele é rentável. Você tem um problema aqui, né, quando a gente pensa, enfim, produto, serviço, ainda mais quando você olha esse técnico, né, emergindo para uma posição como empreendedor, que ele tem um desafio de precificar, de fato, aquele produto. Ele tem um desafio de pensar quanto custa ele produzir, né, aquele produto ou aquele serviço, né, o custo dele servir, basicamente, aquele serviço. Enfim, conectado aqui, né, enfim, então, esse desafio dele pensar o custo de produto, serviço, conectado com o que ele precisa ter aqui de vendas, né, para, de alguma forma, ter um negócio minimamente sustentável.
Então, quando a gente olha para a máquina, né, desse ponto de vista financeiro, essa é a primeira perspectiva que você precisa analisar ou aprender a analisar sobre o seu negócio. E aí você pega muitos empreendedores de diversos tamanhos de empresa, que quando você vai falar de precificação, ele está mais preocupado em olhar o concorrente, o que existe na praça, do que exatamente o que é a operação dele. O custo dele das coisas. Então, assim, ele está operando, às vezes ele tem Na venda, comparação. que é o oxigênio, mas ele não consegue monetizar, ele não consegue rentabilizar aquele negócio. Então, aqui, esse é um gargalo importantíssimo, assim. E aí te falo por experiência própria, que foi mais ou menos o que eu vivenciei lá atrás no meu negócio, quando eu empreendi lá, quando era adolescente lá, que basicamente eu entrei no negócio, fiz um investimento no negócio e eu não tinha as bases para analisar ali, né, a máquina. Eu não tinha as bases para entender exatamente o que era aquele modelo, o que era aquele portfólio, aquele produto, a quebra daquilo, né, para ser produzido, para ser comprado, o custo de frete, custo da operação. Então era um negócio que para eu, enfim, ter uma margem muito pequena, eu tinha que... A margem era muito pequena, mas para eu ter um lucro muito pequeno, eu tinha que vender absurdamente. Então, quer dizer, era um modelo de negócio ruim. E você tem muitos negócios que hoje, muitos empreendedores que têm um modelo de negócio ruim. Então, esse é um dos pontos que a gente vai tratar aqui. Além disso, planejamento financeiro. Muitos dos empreendedores, mais uma vez, falando dessa história do técnico que emerge, né? Muitas vezes ele está muito focado ali na venda, no cliente, em atender exatamente aquelas necessidades, mas ele não consegue sentar, né? Gastar tempo, travar a agenda dele, porque ele é chato às vezes, ainda mais se ele não tem essa vocação, essa habilidade, dele entender o planejamento financeiro do trimestre, dele entender o planejamento financeiro do ano. Daquele estruturar o fluxo de caixa dele. E aí talvez por isso que ele precise de pessoas, de fato, que o ajude, né? É claro que uma empresa, conforme ela vai, né, ela nascendo, ela começa a crescer e tudo mais, às vezes é muito difícil esse empreendedor ele atrair um time, né? Tanto atrair quanto ter capital de fato para, enfim, ajustar, alocar aquilo nas despesas. Então ele tem um desafio de travar a agenda dele para conseguir pensar financeiramente o negócio dele. Então, caixa, né? A gente falou de vendas que, enfim, é o oxigênio para qualquer coisa, mas o que faz uma empresa quebrar de verdade não é a falta, enfim, não é só venda, na verdade, né? Não ter venda, naturalmente, ao longo do tempo, aquela empresa vai quebrar, mas é caixa. A empresa, ela quebra muito por caixa. Porque você tem muitas vezes um descompasso daquilo que você vende para aquilo que, enfim, para a sua entrada de como fato. Você recebe. Exato, para como você recebe. Então muitas vezes você tem um custo, né? Então, por exemplo, eu tenho clientes, às vezes atender empresas grandes aliás, a gente é pequeno. A gente atende empresas grandes, por exemplo, grupos que têm um ciclo de pagamento de 90 dias, 120 dias. Eu já cheguei a ficar sem receber de um cliente por um ano. Empresa grande, listada, enfim, bi de faturamento, já fiquei um ano sem receber. Então, quer dizer... Sem caixa, o cara tem que desligar todo mundo. Exatamente. Eu posso quebrar com o contrato atendendo vendido, um cliente. né? Então, contrato vendido, pode eu tenho venda, Quebrar tendo um bom cliente e um bom contrato. eu posso quebrar. Se não tiver fluxo. Exato. E esse é o desafio para muitos Rapaz. negócios. Então, caixa, eu diria que é um ponto-chave aí para a gente discutir. Entre outros, né, gestão financeira, a história do operador e máquina, né? Eu estava com, enfim, até um executivo esses dias que ele foi contratado para preparar uma empresa para uma abertura de capital. Então, pô, você está ouvindo abertura de capital, você imagina que a empresa tem o quê? Governança, processo, modelo de gestão e por aí vai. E ele vinha de uma empresa de capital aberto, líder da indústria, inclusive, super negócio, foi lá pro business, né? E quando ele começou a entender, né, a governança da empresa, estrutura 100% familiar e nada contra isso, mas uma confusão entre os papéis. Chegava na sexta-feira, o dono passava R$1 milhão, empresa grande, R$1 milhão, levava, pô, isso aqui eu vou levar para o final de semana. Para ele, para a esposa, ex-esposa no negócio. Então, assim, uma confusão. Isso aqui eu estou falando de empresa grande que está se preparando para uma abertura de capital. Então, assim, tem estrutura, tem governança, e você vê a confusão aqui entre operador e máquina. Então, quando você vai para negócios menores, imagina. Tudo, se num grande já acontece isso, e assim, o problema do fluxo de caixa leva a um trabalho insano, às vezes.
porque o cara tem que trabalhar alavancado, ele não tem um planejamento real, então ele tem que vender. Aí o seguinte, na maioria das vezes acaba o cara, a pessoa que é o empreendedor, ele tá de frente sábado, domingo, terça, quarta, quinta, porque ele tem que fazer girar, então gera um bola de desespero. neve. Para produzir, ele vende, entra o dinheiro do cliente, mas aquele montante que era para ele comprar insumo, comprar matéria-prima, pagar mão de obra ali pensando no custo variável, ele pega esse dinheiro, na verdade, aloca numa outra despesa, porque ele está alavancado, ele tem dívida no mercado, ele vai e passa o cartão de crédito dele. Isso é bem comum. O problema do fluxo de caixa pro mortal, o empreendedor, não para uma empresa gigante, mas para o mortal, é o seguinte, é que ele vai ter que se alavancar. O que é alavancar? Ele vai ter que tomar crédito. Tomar dívida. Pegar dinheiro emprestado. E é caro e ele tomar vai dívida. girar, e ele vai girar nisso. Se ele entra nisso e falta planejamento, porque no final o cara que se alavanca constantemente não tem planejamento. A realidade é essa. Ele trabalha no risco a todo momento. Se alguma coisa deslizar, e por isso que ele vive como um funcionário. Lá. Ele não tem tempo, ele não pode se sair do local. Ele que queria ter tempo, vou empreender para ser dono do meu nariz, não é dono de nada. Ele é escravo, escravidão. isso aí. Ele é escravo. E a proporção disso, porque às vezes associa, não, pô, mas porque ele é pequeno, né? Não, você tem empresas grandes que vivem exatamente dessa forma. Empresas grandes. É o mesmo problema, mesmo né? problema. Só que muda a escala. A gente acha que a empresa grande tá blindada, né? Não. Louco isso. É a né? decisão, se o cara tomar a decisão errada ali. Então, esse é um tema chave aí para todos e é um tema muitas vezes que o empreendedor acha mais chato. Mas é a base para tudo, porque o empreendedor ele tem a natureza, né, de, enfim, essa veia da venda, essa veia de servir os clientes, de, enfim, ou mais técnica de fato para o produto, mas essa é uma parte que, enfim, vai garantir a perpetuidade do negócio dele ou não. Muito bem. Vocês estão vendo só quanta riqueza vai ter nesse negócio? Se eu fosse você, eu não perderia. Agora, por falar em riqueza, né, por falar nessa tensão toda, né? O Dr. Felipe Engo agora vai dar a solução para nós. Como é que mantém a saúde mental em tudo isso, Felipe? Então, na verdade, esse exemplo que o Saulo citou aí, isso é falta de saúde mental. O cara fazer um negócio desse aí, ele já foi embora faz tempo a saúde Então mental, tá né? quase todo mundo insano. Até o cara que realidade é essa. o cara que trabalha alavancado, esse cara alavancado 1000 vezes, esse cara já foi embora faz tempo a saúde mental dele, faz tempo. O meu tema aqui no Imersão será lubrificando as engrenagens, burnout e como manter sua saúde mental e física em meio ao caos diário. Essa palavra burnout agora é uma palavra que está muito em moda, né? Então, para facilitar a comunicação, o que é o burnout? Sem técnica aqui, sem palavra técnica médica. É o cancelamento do algoritmo humano. Coisa linda. É exatamente isso aí, usando uma palavra da moda, né? O cancelamento do algoritmo humano. O que é isso? O Traduzindo. cancelamento é a interrupção do equilíbrio físico da saúde mental. Puxa vida. Basicamente isso. Só que o burnout, na verdade, existem vários níveis de intensidade dessa quebra de equilíbrio mental. O burnout é o nível máximo de quebra. É o nível máximo. E esses dias eu atendi um empreendedor, bem grande, inclusive esse cara, e ele foi até o consultório procurando ajuda por questão de esquecimento, confusão mental, esgotamento físico, mental, cansaço, falta de memória, tudo isso que são consequências do burnout mesmo, né? Ele sofreu inclusive o burnout, foi diagnosticado pelo psiquiatra. E ele foi até o consultório sendo medicado com fluoxetina, bupropiona e Venvance. Já ouviram falar em Venvance? Venvance agora é a droga da moda, é a droga do mundo corporativo. O cara constrói um foguete quando ele toma Venvance, é bem isso mesmo. E esses caras, né, que andam alavancados e são ambiciosos, eles acabam se apoiando nesse tipo de medicamento porque isso aumenta, potencializa uma bomba de dopamina cerebral. O Venvance é uma bomba de dopamina cerebral. Esse cara ele estava praticamente viciado em Venvance. O Venvance, para quem não sabe, ele é um derivado de anfetamina. É uma anfetamina, na verdade. Então ele estava
sendo medicado para tentar fazer o resgate dele de um transtorno emocional. Já estava em quadro patológico. E aí, fazendo uma análise mais profunda dos exames laboratoriais, dos exames de sangue desse paciente, eu descobri coisas assim bem simples, né, que, infelizmente, na cultura médica, os médicos não valorizam esses marcadores simples. No caso, são vitaminas e hormônios. Ele estava com deficiência de vitamina B12, vitamina C, zinco e magnésio, e deficiência de testosterona também. A gente fez um trabalho, ele já está comigo agora, já se completaram 3 anos, e hoje esse cara ele não toma mais nenhum tipo de ansiolítico, não toma mais nenhum tipo de antidepressivo e conseguiu esse ano agora, no começo do ano, desmamar o Venvance. Então hoje ele perdeu aí 35 quilos de peso corporal, ele estava 35 quilos acima do peso, né, de gordura corporal. Virou agora faixa preta em jiu-jitsu, esse cara. Então assim, como esses caras eles têm, não é qualquer um, né? Empreendedorismo não é para qualquer um, vamos falar a verdade, né? É para minoria, É que tem muita gente que tenta, mas poucas pessoas conseguem manter, né? Então, esse cara, como ele trabalha, tudo que ele faz, ele tem muita intensidade, ele colocou a intensidade na prática de exercício físico. Então, esse cara agora, ele está vivendo uma outra realidade. E é sobre esse tema que eu vou falar aqui, sobre como manter o equilíbrio da saúde mental em meio ao caos que nós vivemos hoje, né? Basicamente isso. Muito bem. Imperdível. Dr. Felipe vai ter que sair rapidinho agora, porque ele já tem que empreender. Mas o Vitor Dias vai comentar conosco o que é que ele vai, quais os assuntos que você vai abordar e a importância deles. Boa. Eu vou falar sobre marketing, mas também vou dar um passo para trás também sobre vendas, assim, em geral. Por quê? Em várias áreas das empresas fala tipo marketing e vendas. Preciso cuidar de marketing e vendas. E para mim marketing é venda. Ponto. Não é exato. Tem que trocar, tem que pôr o acento aqui. Então eu vou falar sobre algumas coisas assim. Então a primeira coisa é ter essa noção de que marketing é uma ferramenta poderosa para vender. Então e mais importante que isso é que marketing permite você... Vai lá, Fê. Vai, passa. Obrigado. Marketing permite você vender em escala. Sim. Então essa é a importância, esse é o potencial de marketing nos negócios. Então, toda empresa que depende de um vendedor... Foi? Pode ir. Não, eu estou indicando o caminho. Ah, tá. Toda empresa que depende de alguém para vender, então, seja o pessoal da Flow, seja todo mundo. Quando eu tenho uma pessoa para vender, eu tenho uma pessoa para fechar um contrato. Só que para ela fechar um contrato, ela precisa ter um nível de consciência sobre o produto e sobre o problema. Se ela não tem, eu coloco um recurso muito caro para gerar consciência para um cara que não está consciente do problema. Então, vou pegar um exemplo aqui de headhunting. Eu posso ir lá, bater na porta de todo mundo e falar assim... quer que eu cuide de uma vaga para você? A gente é melhor para fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Só que o cara não está com a posição aberta ainda. Então, eu vou gastar um recurso caro para ir lá falar com alguém que não está em momento de compra. Qual que é o jeito mais eficiente e inteligente? Eu consegui me comunicar com esse cara enquanto ele não está em momento de compra. Então, como que eu faço isso? Através do marketing. Então, o marketing ele tem dois papéis mais importantes, assim, 2 pilares: educar e vender. Alguns momentos você precisa educar. Então, eu tenho um produto muito diferente, eu abri um negócio agora. Você não está em momento de vender, você está em momento de educar o mercado. Você precisa ensiná-lo, gerar demanda, educar o mercado para ele saber qual problema você resolve e ensiná-lo a comprar, ensiná-lo a usar. Porque ele não está procurando um produto ou serviço. Então, esse podcast aqui, ele está nesse pilar de educação. Então, inconscientemente aqui, a gente está vendendo imersão para você. No final, quando a gente fala a data, o horário, o preço, eu estou vendendo, eu estou posicionando o produto. Mas antes disso,
Se eu saio oferecendo o produto, eu perco o contexto e eu perco o valor. Então, esse é o grande problema de marketing e vendas assim que eu vejo ao longo da minha carreira inteira. Então, o empreendedor, ele tem um produto, só que ele não tem demanda. Então, ele não vai conseguir vender de cara. Ele vai precisar gerar demanda. Gerar demanda é igual educar o mercado. É ensiná-lo a comprar, a usar Mostrar a e necessidade. mostrar a necessidade. Então, a gente vai falar bastante sobre esses dois pilares, sobre educar e vender. Então, tem hora que é momento de vender. Então, por exemplo, o Bitcoin. O Bitcoin, na explosão do Bitcoin, tem momento de vender. Mas antes, o pessoal precisava educar que existe uma moeda descentralizada, que tal, e você poderia usar para proteger seu patrimônio. Então, teve muita educação para que haja venda. Então, muita educação gera venda. E educar não é não vender. Educar é vender. Em algum momento, essa demanda chega. Então, esse é uma coisa importante para todo negócio. Eu trabalho com muita empresa de software, de serviço, mas para toda pessoa que me pedir um conselho, que tiver qualquer negócio, pode ser bala, pode ser academia, pode ser medicina, o princípio é o mesmo. Só tem duas coisas para você fazer. Ou você vai vender o seu produto, e você pode estar em momento e o seu mercado pode estar pronto para comprar, você só oferece. Ou se ele não estiver pronto para comprar, você precisa educar. Então, no ecossistema que eu trabalho, que é muito de startup, são muitos produtos novos que ninguém nunca ouviu falar. Eu não vou vender no primeiro mês com a minha startup aberta. O povo não sabe não sabe a dor que tem, não sabe o que o meu produto faz, não tem base de referência e você precisa educar o seu mercado para poder vender o seu produto. Então, por isso que empreendedor, e por isso que eu entendo muito o empreendedor, que eles criam ótimos produtos e eles ficam frustrados que não conseguem vender. Por quê? Porque ele está vendendo. Ele não tem que vender agora. Ele tem que educar o mercado. Então, tem que discernir o momento dele. Exato. Então, por exemplo, você pode pegar a Apple, pode pegar qualquer coisa que eu falar aqui, vocês vão ver que só tem esses dois pilares. Então, se o Steve Jobs aparecesse com o iPhone na mão, assim, um dia, sem o lançamento do iPhone, sem toda a história que foi criada por trás, não tem contexto. Agora, quando ele vai, marca o lançamento, aí tem a data do lançamento. Aí ele enrola, conta uma história que a mudança da tecnologia e o BlackBerry, o vídeo do lançamento do iPhone 1. O BlackBerry tem um monte de botões e tal, todo mundo sabe que é difícil de usar e agora a gente construir uma coisa que é revolucionária, uma coisa que vai mudar os paradigmas, e ele tirou o iPhone do bolso, aí ele educou todo o problema e aí ele entrou com o produto. Então a gente tem essa dificuldade que a gente quer vender. Putz, eu preciso fechar contrato, preciso fechar lá. Só que se você não tem o mercado pronto para comprar e tem produtos que tem um ciclo de venda, o nosso exato. negócio tem um ciclo de venda longo. Sim. E ali se você, enfim, não passar por essa fase, né, do educar, mostrar o valor daquilo, como que você consegue impactar lá do outro lado do negócio do cara, Sim. você começa nessa pressão para venda, você começa a entrar em preço normalmente. Sim. Porque você quer pegar um negócio a qualquer custo, né, porque você precisa faturar, né, você precisa vender, Sim. e aí você começa, enfim, a baixar preço, se posicionar de uma forma abaixo do que você deveria. Sim. E aí você até pega clientes, traz contas, traz clientes, mas você não consegue aportar o mesmo, você não entrega. Eu fico pensando, de todos aqui, o ramo do Saulo, que não é um produto. Não, mas tem piores. Tem piores? Tem, Mas tem, como é que o cara vende? Mas não, eu ele acho. tem que... Como é que um cara que não tem... É lógico que você tá... Um headhunter não trabalha para um pequeno empresário, um microempresário, né? No seu caso. Mas enquanto... Até criar consciência de que ele não pode... me indica eu preciso de um diretor comercial aí. Exato. Ele não sabe que... bilhões na empresa. Tem um primo meu que mora lá em Dourados. Vou dar o telefone dele. Pega o contato dele. Lascou. A nossa maior concorrência é essa. É mesmo? Porque ele acha... Que ele o empreendedor, assim, ele vai tomar uma decisão empresarial, né? Aí ele vai contratar lá uma consultoria para ajudar ele, uma empresa maior, né, mais estruturada. Vai contratar uma consultoria para suportar ele do ponto de vista tributário, do ponto de vista contábil. Ele vai contratar uma consultoria para ajudar ele, né, para pensar o valuation, para pensar a operação lá que ele vai conduzir. Ele vai contratar um banco. Só que quando ele vai falar de pessoas, ele acha que ele sabe conduzir sozinho. Ele tem vai, network, ele conhece todo mundo da bater indústria. o olho no cara, vai...
É esse aí. Eu tenho feeling, né? Eu vou. Então, assim, esse é o nosso maior concorrência. Puxa, O nosso ciclo de venda, né? Nesse processo do educar, Sim. formar, mostrar o valor até realmente Sim. ele, enfim, engajar para aprovar. Eu já passei por casos, enfim, tem casos de muito mais tempo, mas assim, 2 anos, 3 anos. Sim. Construindo uma relação até de fato você conseguir, enfim, entrar naquela companhia, trazer, né, de fato aquele negócio e provar aquilo que você pode entregar do ponto Sim. de vista de produto. E aí, é que se eu entrar, eu vou querer falar muito, mas eu vou mudar aqui. Vocês eu estão vou- se coçando. Eles estão se coçando aqui. Eu vou guardar pro dia. E aí, então a gente entendeu esses 2 pilares e outros 2 pilares baseado em educar e vender. Guarde 2 palavras muito importantes: atenção e intenção. Então, quando a gente fala de marketing ou canal de venda, você pode vender no WhatsApp, você pode vender no Instagram, você pode vender porta a porta. Existem canais de atenção, existem canais de intenção. Atenção é onde as pessoas passam o tempo. Instagram as pessoas passam tempo. LinkedIn as pessoas passam tempo. YouTube as pessoas passam tempo. Podcast as pessoas passam tempo. Então nós estamos hoje... vou fazer um raio-x da estratégia de marketing do Imersão. Nós estamos no momento de educação e estamos num canal de atenção. Você está prestando atenção no que eu estou falando aqui. E aí você nem estava se importando com marketing, depois que eu falei, agora você está mais consciente aqui. Então, eu tenho que trabalhar canais de atenção, estratégias de atenção e de intenção. O que é um canal de intenção? É onde as pessoas estão lá com intenção de compra. Você não veio aqui para o podcast com intenção de compra, você veio com atenção para aprender, para se entreter. Então, o empreendedor ele tem essa dificuldade de saber o que ele tem que fazer. Porque quando eu tenho uma pessoa só focada em venda, eu estou lá em quem está com intenção de compra. Só que se não tem intenção de compra, minha estratégia morreu. Acabou. Tipo, não consigo bater a meta, não consigo fazer nada. Então eu preciso olhar para esses 2 lados, assim. Eu preciso ter uma estratégia de atenção, onde eu vou educar, onde eu vou estar nos canais que eu vou produzir conteúdo, que eu vou ensinar a pessoa a resolver o problema e a comprar de mim. E eu preciso estar nos canais de intenção. Canal de intenção é a lojinha, é só loja lá. Quando o cara entrou na loja, aí é canal de intenção. Então, canal de intenção, o Google é um canal de intenção, o Instagram da empresa pode ser um canal de intenção, o site, porque a pessoa quer ver produto. Então, muitas vezes as empresas têm essa estratégia de intenção, mas não tem de atenção. Então, são pilares importantes, isso pensando em vendas em geral. Então, ou eu preciso equilibrar essas 2 coisas. Então, às vezes, a gente subestima o poder da atenção e, às vezes, a gente está ruim de intenção. Então, eu preciso equilibrar essas 2 coisas. Então, eu vou trazer muito dessa perspectiva desses 2 pilares, porque o que acontece? No Imersão, não vou falar sobre Instagram, LinkedIn, etc. Eu vou falar dos pilares, que aí você vai olhar para a sua estratégia e você vai conseguir desenhar e pensar ela sem mim. Então, você vai olhar as coisas e você vai falar, poxa, é verdade, aqui na minha empresa X, a gente só vende, a gente não educa o mercado. Por isso que a gente tem dificuldade de bater meta. Por exemplo, a minha empresa, a minha estratégia é única e exclusivamente, porque eu quis, ela só tem o pilar de educação. Então, eu só trabalho com interessados em comprar de mim. Então, o cara que vem falar comigo, ele não quer comprar de outro. Ele não vem, eu recebi um orçamento de tal pessoa. Por quê? Porque já me ouviu tanto falar, tanto, que ele fala, cara, eu te acompanho há 1 ano e meio. Isso rola direto no meu LinkedIn, assim. Faz 1 ano e meio que eu vejo seus posts e aí agora a gente vai contratar uma agência. Manda uma proposta para mim e fecha, 50%, 80%. Então, quanto mais você educa, mais valor você entrega, mais fácil na hora de vender. E você pode fazer isso de diversas formas, só que você vai saber se você estiver na imersão. Se não... Por isso que imersão não é um evento, é um programa. Tem Exato. muita coisa pra gente falar. A gente está mais... Imagina eu, me contendo no nível 1 milhão aqui, para não falar mais profundamente, porque... Não dá tempo, não né? dá tempo. Sim. Vai precisar sair também. Vou ficar sozinho aqui daqui a pouco. Bom, eu espero que essa conversa aqui deu para trazer em você, chamar sua atenção, pegando aqui o gancho do que o Vitor falou,
para nossa intenção, que é abençoar você. Sim. Esse trabalho, ele teria um custo. Aliás, ele vai ter custo, porque nós vamos, inclusive, servir alimentação aqui gratuitamente. É uma coisa ousada mesmo, né? Mas só que nós temos vagas limitadas, porque o nosso espaço não comporta. Nós vamos usar um auditório aqui na Rua Moreira e Costa 333, aqui no Alto de Ipiranga, do lado do museu. E você que não fez a subscrição, nosso QR Code está aí, ó. Ele saiu da tela agora. Ele estava aí até agora. Vai pôr ali já. Nosso QR Code está ali para você correr. Nós já estamos com... No Instagram, WhatsApp. Como é que é? No Instagram, WhatsApp, não QR Code. Ah, tá. Mas tinha um QR Code aqui na tela. Vai ter no YouTube, mas no Instagram é WhatsApp. Ah, tá. Agora entendi. No YouTube tem um QR Code aqui. E aqui acabou de entrar aqui no WhatsApp, no nosso Instagram, o nosso WhatsApp 11 99 472 8440. Corra, mande a sua mensagem para cá, fala assim, eu quero participar do Imersão. E nós vamos enviar para você o link, é importante. E outro detalhe, você efetivando a sua inscrição, é um risco você fazer as coisas de graça, né, Rafael? Porque normalmente... Quando uma pessoa não dá valor àquilo, ela fala, vou fazer inscrição, se der eu vou ver no dia. Não. Faça um compromisso. Diante de Deus e diante das pessoas que estão servindo você aqui. Se você fizer essa inscrição, venha. Porque você não vindo, você não participando aqui, você vai usar a vaga de outro. Porque nós não temos, é um programa que estamos iniciando, e nós não temos capacidade para ter muitas pessoas que nós vamos... servir um café de entrada aqui e também uma refeição, tudo isso patrocinado por pessoas que estão desafiadas, pessoas que têm tido sucesso e querem ser generosos, querem abençoar outros, para que todos possam participar. Eu tenho convidado, ontem eu estava aqui com uns prestadores de serviço que estão na nossa obra aqui, chamei 2 deles, pessoas simples, e os caras são baita profissionais, um vidraceiro e um serralheiro. Eu falei, cara, eu quero fazer um convite para você. Pô, pastor, eu gostaria mesmo. Puxa, como é que faz? Nem sei fazer a inscrição. Falei, fica tranquilo. Abri o celular, fiz a inscrição para os 2. Eu falei, eu quero ver vocês prosperando, crescendo mesmo, que vocês são excelentes profissionais. Então, vai ter um momento de networking aqui para você trocar experiências. Os nossos patrocinadores terão uma tabelinha aí de participação no evento para que você possa expor seu negócio. Então, dúvida? A Ana está ali, ó, com a faca no dente para responder para você. 11 99 472 8440. Nossa imersão, então, sobre gestão, vai acontecer no dia 29 de junho, o último sábado do mês, desse mês que nós estamos, 29 de junho, das 8 da manhã às 17 horas. Chegue antes para tomar um cafezinho aqui, a partir das 7h30 nós vamos estar aqui recebendo você. Vai ser um dia de mergulhar nessas questões, eu tenho certeza que você vai sair daqui muito capacitado, muito educado, como nós ouvimos aqui, para gerir o seu negócio, ou então, ao começar o seu negócio, começar de maneira certa. Muito obrigado pelos 2 que sobraram aqui, Rafael e Vitor. O Felipe tinha já atendimento, o Saulo também, mas é uma alegria foi uma alegria ter vocês aqui. Espero que tenhamos conseguido passar a ideia aí do Imersão. Quer deixar um recado final aí, Rafa? Você que está me ajudando na coordenação desse projeto? Pegando uma carona no que o pastor falou, não demore para se inscrever. Essa é uma oportunidade de verdade que você está tendo, e não importa qual posição que você ocupe, eu já falei aqui, homem ou mulher. Se você é empreendedor... porque pensaram que era só para homens. Só para homens. Porque o movimento do Homem de Honra está crescendo aqui, acharam que era só para homens. Homem ou mulher, você é empreendedor, você é um aspirante a empreender, você tem um projeto, e aqui, como Imersão é um programa, não é um evento, nos próximos encontros, inclusive, nós vamos avaliar a viabilidade do seu projeto. Boa. Então, se você tem um projeto, porque
nem tudo é vendável, o modo de vender talvez esteja errado, o modo de se colocar no mercado esteja errado e você precisa ajustar. Então, se você tem um projeto, se você tem um sonho de empreender, se você é CLT, se você é profissional liberal, se você está desempregado, se você é do lar, se você é funcionário público e tem essa vontade de empreender ou conhecer algo mais profundo sobre o empreendedorismo, venha, nós estamos esperando vocês aqui, dia 29 de junho, às 8 horas da manhã. Será um dia incrível de imersão. Então podíamos batizar o imersão de imersão, educação e intenção. Olha aí que bonito, hein? Boa. Pegar os dois pilares. Mas isso é para outro assunto. Quer falar alguma coisa final, filho, para dar um recadinho aí para a turma? Acho que nós estamos aqui por um propósito diferente, assim. O imersão ele tem o objetivo de multiplicar sua vocação e seu potencial, assim, acima de tudo, né? E a gente está olhando os negócios, empreendedores e empresas aqui como catalisadores para abençoar um povo, assim. Então, tudo que nós vamos abordar aqui, ele vai te ajudar no específico aqui do seu negócio, mas isso vai gerar emprego para muita gente, Muito vai bom. gerar Renda. prosperidade para sua casa, para sua família, vai trazer valores importantes na hora de você executar tudo isso, né? Então, nós precisamos de pessoas que tomam esse risco e que acabam abençoando outras pessoas, né? Então, por isso que a gente está fazendo de graça, porque a gente acredita que nós vamos semear no imersão, assim, acima de tudo. Então, assim como a gente foi ajudado e investiram na nossa vida, e a gente viveu coisas muito legais com Cristo nesse processo, a gente quer poder passar tudo isso, o técnico e o espiritual, né? Então, tem muita coisa aqui que ele é muito técnico, mas se a gente começar a contar as histórias, né, tanto o milagre que aconteceu aqui ao longo do tempo, quanto o Espírito Santo pegando todos esses pontos, né, joga isso numa esfera, né, exponencial, é uma coisa sensacional. Então, vem aqui, você vai sair capacitado, mas com certeza vai sair abençoado para prosperar. E eu não estou falando de dinheiro, né, apenas. Eu estou falando de ter uma caminhada com Cristo que une a sua vocação e empurre as duas coisas para a sua missão, né, de vida, para o seu propósito. E você que acompanha o podcast, essa é uma excelente oportunidade para você convidar aquela pessoa que você sabe que tem desejo, uma inclinação, precisa melhorar algumas coisas enquanto empreendedor, e você não sabe como chegar, né? Não sabe como talvez a palavra igreja, né? Ele não vai. Então essa é uma excelente oportunidade para você convidar aquela pessoa que está na sua mente agora aí, ó. Você manda aí o link para ela se inscrever. Muito bom, encerrando aqui então esse podcast especial hoje de lançamento do Imersão, que vai acontecer, como já disse, dia 29 de junho, último sábado, às 8 horas da manhã, aqui na rua Moreira e Costa, 333, no bairro mais importante do Brasil, segundo o Google, o Ipiranga. Então aqui estamos a 200 metros do museu, um lugar maravilhoso, um lugar bem agradável aqui que o Pai Celestial preparou, e tudo isso nós estamos adequando para receber você e abençoar a sua vida. Se esse conteúdo abençoou você, deixe seu comentário no nosso canal no YouTube e no Instagram. Nós vamos subir essa live também no Instagram para deixá-la salva. E vamos deixá-la salva, obviamente, no YouTube também para você poder compartilhar com outros. Faça um excelente e abençoado dia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você, sobre os seus negócios, sobre os seus dons e talentos, que Ele tenha misericórdia de todos nós e encha você de shalom. E até a próxima.
Olá, você que é empreendedor, você que deseja empreender, você que é um empresário, um profissional liberal, preste muita atenção nessa proposta que eu vou fazer para você hoje, que eu tenho certeza que vai atender algumas necessidades, algumas dores que você passa no seu negócio. Eu estou falando aqui, eu sou o Osmar Misael Dias, eu sou o idealizador de um projeto chamado Imersão, que é um projeto que visa promover e ensinar e instruir pessoas, profissionais liberais, empresários, empreendedores, aqueles que desejam empreender na gestão de negócios e pessoas, gestão financeira, gestão do seu corpo, da sua saúde e marketing digital. São 4 pilares que a gente atua neste projeto chamado Imersão para ajudar profissionais liberais, autônomos, empreendedores e aqueles que estão sonhando em empreender, de como você pode desenvolver isso com sabedoria, com destreza, com firmeza e com toda a segurança. Portanto, estou aqui para fazer esse convite para você especial no dia 29 de junho, o último sábado deste mês, a partir das 8 horas da manhã, no auditório aqui na rua Moreira e Costa, 333, no bairro Ipiranga, com entrada franca, com entrada gratuita. E eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para a sua vida e para o seu negócio. Eu aguardo você, 29 de junho, coloque na sua agenda aí, 8 horas da manhã, Moreira e Costa, 333.